Olá, meu nome é Claudecir Calheiros, aqui mais um vídeo com foco em desenvolvimento humano e projeto de vida. Você é o que é o seu comportamento. A sociedade o conhece pelo seu comportamento, não por sua aparência física ou, eventualmente, adornos que possam envolver a sua pessoa, né? Quem você é reconhecido pelo seu comportamento, especialmente quando esse reconhecimento precisa ser orientado, direcionado para interações, né? Ou seja, o reconhecimento profissional, o reconhecimento em projetos e processos importantes, né? Então ali o seu comportamento, ele parte da sua subjetividade, da sua visão de mundo e de quem você está se construindo. Quando nós falamos em desenvolvimento humano e projeto de vida, nós estamos falando em uma permanente construção. Então aqui vale a pena lembrar da frase atribuída a Einstein, né? Que os problemas que criamos não podem ser resolvidos pelos mesmos pensamentos que os criaram, ok? A maioria dos conflitos humanos, internos e externos, eles partem de uma estrutura reativa, são estruturas neuronais dentro do nosso cérebro que foram se construindo, foram se edificando e, cara, elas pegam força partindo da nossa visão de mundo e se manifestam através de pensamentos e falas, comportamentos nossos em geral. Então, normalmente, uma pessoa medíocre, entenda a mediocridade não como uma palavra ofensiva. Mediocridade quer dizer mediano. Naquele contexto, naquele recorte da sua vida, ela está sendo mediana, está sendo medíocre. Então, a reação medíocre normalmente é a raiva, né, a negatividade, apesar de serem compreensíveis e naturais no comportamento humano. Quando nós falamos de protagonismo, desenvolvimento humano, com essa ideia nessas aulas aqui de projeto de vida, a ideia é que nós elevemos o nosso nível de interação externa e interna. Existe, para a pessoa que tem a ideia de desenvolvimento contínuo, a ideia de retomada do papel dela naquele processo, né? Então ela vai perceber que a mesma estrutura neuronal que está envolvida com esse processo, ou seja, um discurso interno, uma série de pensamentos que estão com raiva daquilo, ou que estão dizendo para si mesmo, fulano me disse isso e aquilo, eu não quero nem saber, que se dane. São processos de pensamentos, né? Então, se a pessoa quiser ir para outro nível, ela tem que desenvolver aos poucos, com paciência, um refinamento, né? De que eu preciso levar aquela interação para outro nível se eu quiser resultados diferentes. Então, aqui voltando a Einstein, ele também é atribuído a ele também a seguinte frase: insanidade para Einstein, a pessoa querer resultados diferentes na vida fazendo as mesmas coisas. Se nós falarmos de uma relação íntima, de um casal, namorados, noivos, então a reação dos ciúmes, né, ou de pequenos conflitos que eles tenham, né, se dentro a pessoa ficar projetando aquela estrutura mental, que é uma estrutura neuronal, vai ficar para uma outra aula, de pensamentos, o relacionamento, enquanto durar, não será dos melhores e poderá chegar ao seu fim, inclusive. Relacionamento profissional é a mesma coisa, amigos. Com o cliente interno, são os pares dentro da empresa, com o cliente externo. Então, um profissional, quando ele consegue elevar o seu nível de relacionamentos, entendendo esses processos, então ele se diferencia. Esse assunto também irei aprofundar numa outra aula. Hoje nós falaremos um pouco mais ainda sobre visão de mundo, tá? E alguns aspectos bem importantes da visão de mundo. Portanto, amigo ou amiga,
que está assistindo esse vídeo. E visão de mundo é perceber algumas coisas, né? Então vamos comentar algumas coisas a serem percebidas em visão de mundo. Primeiramente, movimento. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre movimento. E para entender movimento, nós temos que entender que todas as experiências humanas, todos os processos naturais, todos os fenômenos universais e todos os processos relacionados à nossa vida humana no sentido subjetivo da experiência, ou seja, como essas experiências nos influenciam, todos esses processos, eu estou falando, portanto, agora a nível emocional mesmo, todos esses processos são cíclicos. Quando nós pensamos em processos cíclicos, nós pensamos em movimento. Se você entender que a vida é movimento, que você está em movimento por consequência da própria vida, mas você também produz o movimento, porque você percebe que isso é muito importante na sua experiência, então aí a sua visão de mundo amplia bastante. Para ilustrar um pouco melhor, nós temos ciclos, né? Processos cíclicos em tudo. Nós temos os ciclos planetários, nos fenômenos planetários, fenômenos sazonais, as 4 estações da natureza, como que se processa todo o ecossistema em nosso planeta, os ciclos planetários no sistema solar, na galáxia, nas galáxias, são ciclos, né? Até o próprio universo hoje já é percebido como um ciclo. Ele tem início, expande e depois ele retrai e chega a ter um fim para voltar a expandir o universo, milhares de galáxias. É conhecido mais ou menos aí 200.000 galáxias, né? E já sendo percebidos outros universos com mais sabe-se lá quantas, né? E isso, imagine que também é com a sua respiração, é com o processo de vida de uma célula, é com o batimento cardíaco, tudo é assim. Nós podemos pensar em eras que a nossa humanidade já viveu, conhecidas, né? Como a era do gelo, também processos fisiológicos, né? Cíclicos, da mulher, do homem, das idades da vida. Então entenda que existem processos cíclicos, ok? Vamos levar isso para a nossa experiência, mais para o nosso dia a dia, para os processos que acontecem conosco. Vamos entender um pouquinho mais isso?